As cheias, elas têm algumas consequências negativas, né? Bom, a população do nosso estado cresceu muito nas últimas décadas. Uma parte da expansão das cidades ocorreu em áreas baixas, né? Em áreas em que de tempos em tempos são inundadas, né, por essas grandes cheias. Então, certamente, as populações que vivem nessas áreas sofrem com a enchente. A enchente, além de muitas vezes dificultar os caminhos, né, ruas, a água chega até as casas, chegando a água chegam animais, né? Então tem uma série de dificuldades. Agora a vontade é de sair, porque, né? Porque agora do jeito que tá, todos os anos vai no fundo, aí não dá. Uma situação dessa, tudo que é da gente se acabar tudo. Daqui da beirada, a minha casa é a primeira que alaga. É a primeira vez, as outras nem alaga, a minha alaga. Olha, ano passado, eu acho que ela alagou assim do assoalho para cima, acho que um palmo mais ou menos. A minha alagou ano passado e esse ano, então... Olha, se eu tivesse a mentalidade de 25 anos atrás, que é o tempo que eu moro aqui, né? Eu não tinha feito essa besteira. Olha, eu morava em Petrópolis, só que eu estava querendo me separar, né, do meu ex-marido. Eu tenho 2 filhas com ele, as 2 já são casadas. Aí tem essa solteira comigo, mas minha dor com o marido, né? Eu também sou separada dele. Então, na época eu estava querendo me separar. Então o meu primo, ele estava querendo vender essa casa, entendeu? Aí como a minha mãe era viva na época, aí eu queria morar próximo da minha mãe, que eu ia me separar, né? Aí nós compramos essa casa do meu primo, essa casa. Só que aí a casa era nova quando eu comprei, nunca tinha alagado. O primeiro ano que eu comprei ela, alagou. Como esse ano de 2009 eu não tirei as coisas que nós até temos, né? Então a água chegou lá, menina, que olha, estragou meus documentos. Umas fotos que eu tinha, né? Eu tinha uns 4 álbuns, molhou tudo. Então eu disse que da próxima vez que alagasse minha casa, eu não ia mais ficar, eu ia tirar todas as coisas, que nem que eu fiz agora. Olha, tem mais coisa que tem meu pai, tem mais coisa na minha irmã lá embaixo. E tem outras coisas na minha filha que mora nessa outra rua aqui. Nesse ano de 2007, no mês de fevereiro, a água já estava embaixo da minha casa. Então eu calculei, eu disse assim, então agora eu já sei, quando for fevereiro eu vou ver. Se a água estiver embaixo da minha casa, essa enchente vai ultrapassar, né? Então foi o caso de agora, olha, em fevereiro a água já estava bem embaixo da minha casa mesmo. E aí eu vi os comentários, né, saí no rádio.
que essa alagação ia ser maior do que a de 2009, né? E eu acreditei nisso. Lá ficou o colchão, ficou meu armário, tudo lá dentro. Porque, como eu tô te falando, a minha situação é muito difícil. Do jeito que eu vivo assim, é muito difícil. Pra mim se tornou uma rotina muito difícil, né? Porque eu já tenho esse marido que é desse jeito, ele é deficiente, foi saber se ele ficou deficiente. E tem meus filhos, e pra mim continuar lá ficava muito difícil, ter que fazer maromba, que ele só é o lado dele que funciona, o outro lado ficou paralisado. E não tem como eu pagar para alguém fazer que a gente vive no salário mínimo. É do que a gente vive. E para mim pagar uma pessoa para fazer isso se tornava muito mais pior. E do jeito que está a situação ali, ó, a água está no meio da casa, não tem condição de fazer maromba. Mas eu tenho essa esperança de um dia ter a casa para mim e com meus filhos, uma moradia digna para a gente ficar. Época de seca é bom aqui. É bom até para os maridos que trabalham por aqui é bom quando está seco. Aí quando seca demais também fica ruim, né? Que aí os barcos não podem entrar subir na carreta. Aí quando enche demais fica ruim, porque não tem carreta. Eu não queria sair daqui não, mas o programa vai passar, né? Não pode fazer nada. A gente já é acostumado aqui, né? É com enchente, com seco, enchente, tudo. Eles estão muito acostumados, né? Eu acho que se quando eu me mudar daqui eu vou estranhar um bocado. Porque olha aqui a gente vai para esse bairro, acaba, a água vai embora. Tem o riozão, estão lá dentro, né? Presta para beber, mas para lavar louça, lavar...
Não, a gente pode afirmar com muita segurança de que essa variação, né, de cheias, elas fazem parte da variabilidade do clima. Então, ela está realmente associada com as condições climáticas deste ano e do ano anterior, pelo menos, né? E as chuvas aqui na Amazônia, elas dependem muito de como estão assim as temperaturas superficiais dos oceanos Atlântico e Pacífico. No período de cheia aqui da Amazônia, né, pelo menos essa que pega bem a bacia do Rio Solimões e a bacia do Rio Negro, né, as duas bacias que contribuem para a cota do Rio Negro aqui em Manaus, os fenômenos El Niño e Laninha têm uma importância muito grande, né? Então, por exemplo, esse ano nós tivemos uma grande cheia, tá? Então essa grande cheia está associada com o fenômeno Laninha, que começou lá em 2010, lá na metade de 2010, né? E embora não tenha sido uma laninha muito forte, foi uma laninha que perdurou por quase 2 anos, né? E essa laninha com certeza contribuiu bastante para as cheias desse ano. Mas não necessariamente foi só a laninha, né? Porque a umidade que provoca chuva aqui na Amazônia, essa umidade ela vem do Oceano Atlântico. Então o Oceano Atlântico é a principal fonte de umidade aqui para a Amazônia, e também a distribuição de temperaturas no Oceano Atlântico também contribuem, né? Ela também contribui para aumentar ou diminuir as chuvas na Amazônia. Tem uma outra coisa que é interessante, é que a Amazônia é muito grande, né? Então, um aumento de chuvas, por exemplo, na bacia do Rio Solimões e do Rio Negro, não necessariamente é acompanhada de aumento de chuvas também, chuvas em excesso, por exemplo, na bacia do Rio Tapajós ou do Rio Tocantins, né, das outras bacias. Né, nesses últimos anos, né, foram principalmente as bacias do Rio Negro e do Rio Solimões que apresentaram um grande excesso de chuvas comparado com, né, uma média de longo prazo, né, de algumas décadas. Não, a gente pode afirmar com muita segurança de que essa variação, né, de cheias, elas fazem parte da variabilidade do clima. Então, ela está realmente associada com as condições climáticas deste ano e do ano anterior, pelo menos, né? E as chuvas aqui na Amazônia, elas dependem muito de como estão assim as temperaturas superficiais dos oceanos Atlântico e Pacífico. No período de cheia aqui da Amazônia, né, pelo menos essa que pega bem a bacia do Rio Solimões e a bacia do Rio Negro, né, as duas bacias que contribuem para a cota do Rio Negro aqui em Manaus, os fenômenos El Niño
e Laninha têm uma importância muito grande, né? Então, por exemplo, esse ano nós tivemos uma grande cheia, tá? Então essa grande cheia está associada com o fenômeno Laninha, que começou lá em 2010, lá na metade de 2010, né? E embora não tenha sido uma laninha muito forte, foi uma laninha que perdurou por quase 2 anos, né? E essa laninha com certeza contribuiu bastante para as cheias desse ano. Dificuldades. Em outras áreas que são utilizadas para agricultura, né, agricultura de áreas baixas, de várzea, essas cheias muito grandes, elas são muito prejudiciais, né? Então essas cheias, elas têm um impacto grande de perdas, né, de plantações, onde tem gado também, né? Nessas áreas muito baixas acaba o pasto, então trazem perdas grandes também para pecuaristas de áreas muito baixas que não têm, né, aqueles que não têm para onde levar o gado nessas situações. Quando acontece o contrário, né, de vazantes muito severas, em geral é bom para a agricultura, né? Então essas áreas agrícolas, elas ficam disponíveis por mais tempo, então em geral aumenta a produção agrícola, mas por outro lado se tem grandes problemas de transporte, de escoamento, né? Porque grande parte dos transportes na nossa região são feitas de barco, né? Então muitas comunidades, cidades mesmo inteiras ficam
com acesso, né, dificultado, né, e muitas vezes acaba realmente sofrendo escassez de alimentos, de medicamentos, né, que normalmente são transportados por via fluvial. Tá ok, muito obrigada. Tá bom?